Você já se perguntou para onde vai a taça da Copa do Mundo depois que um país vence o torneio? O capitão levanta o troféu, os jogadores comemoram, as fotos daquele momento entram para a história, mas o país campeão não fica com a taça. Depois da cerimônia, o troféu volta para a FIFA e o campeão recebe uma réplica para guardar. E não importa se uma seleção vence 3, 5 ou 10 copas, ela nunca poderá ficar com o troféu original. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que uma seleção podia conquistar a taça da Copa para sempre. E foi exatamente isso que o Brasil fez. Para entender essa história, precisamos voltar para 1930, na primeira Copa do Mundo. A taça que conhecemos hoje ainda não existia. O troféu original foi criado pelo escultor francês Abel Lafleur. Inicialmente chamado de Victory, ele representava a Nike, a deusa grega da vitória. Anos depois, o troféu ganhou um nome que entraria para a história: Taça Jules Rimet, uma homenagem ao presidente da FIFA que teve papel fundamental na criação da própria Copa do Mundo. A seleção que conquistasse a Copa do Mundo 3 vezes teria o direito de ficar definitivamente com o troféu. Ou seja, aquela taça tinha um destino. Em algum momento, ela deixaria de pertencer à FIFA. E aos poucos, começou uma espécie de corrida pelo troféu. O Uruguai venceu em 1930 e 1950. A Itália em 1934 e 38. E então apareceu o Brasil para entrar de vez na corrida, campeão em 1958 e depois em 1962. 3 países tinham 2 Copas. Bastava mais um título para um deles se tornar o dono definitivo da Jules Rimet. Mas antes que isso acontecesse, a taça protagonizou uma história que parece roteiro de cinema. Em 1966, a Inglaterra se preparava para receber a Copa do Mundo. Poucos meses antes do torneio, a Jules Rimet foi colocada em uma exposição em Londres. Era 20 de março. O troféu estava sob vigilância, havia seguranças e pessoas circulando pelo local. E ainda assim, a taça desapareceu. Alguém havia conseguido roubar o troféu da Copa do Mundo. Para os ingleses, era um desastre. Imagine sediar o maior campeonato de futebol do planeta e perder justamente a taça que seria entregue ao campeão. A polícia de Londres iniciou uma enorme investigação. Surgiram pistas falsas, surgiu até uma carta exigindo dinheiro para devolver o troféu. Um homem acabou preso. E mesmo com esta prisão, a polícia ainda não tinha encontrado a Jules Rimet. Uma semana depois do desaparecimento, aconteceu algo completamente improvável. Um homem estava passeando com seu cachorro no sul de Londres e, durante o passeio, Pickles começou a farejar um pacote próximo a uma cerca viva. O pacote estava embrulhado em um jornal e o homem decidiu verificar. Dentro dele estava a taça da Copa do Mundo. Enquanto a polícia procurava o troféu por toda Londres, quem acabou encontrando a Jules Rimet foi um cachorro. Pickles imediatamente virou uma celebridade. E poucos meses depois, aquela história ficou ainda melhor para os ingleses. A Inglaterra chegou à final da Copa, venceu a Alemanha por 4-2 e levantou justamente a taça que havia sido roubada meses antes. 4 anos depois, a Jules Rimet teria finalmente um dono definitivo. Chegamos à Copa de 70, no México. Brasil e Itália entraram naquela competição em uma situação especial. Os 2 países lutavam para levar a Jules Rimet para casa. Então aquela partida valia mais do que uma Copa do Mundo. Valeria a posse da Jules Rimet para sempre. E o Brasil venceu a Itália por 4-1. Tornou-se a primeira seleção tricampeã mundial. E pela regra estabelecida, o troféu era do Brasil. Não era empréstimo, não precisava ser devolvida, era do Brasil. Mas a Copa do Mundo continuaria. E o troféu da competição agora pertencia ao Brasil. A FIFA precisava de uma nova taça. E por isso abriu um concurso para escolher um novo desenho. Foram 53 propostas de 7 países diferentes. E o projeto escolhido foi do escultor italiano Silvio Gazzaniga. Nascia então o troféu que conhecemos hoje. 2 figuras humanas sustentando o planeta Terra,
que foi entregue pela primeira vez na Copa de 1974. Junto com o troféu veio uma diferença fundamental. Desta vez, nenhum país poderia conquistá-lo definitivamente. Não importa quantas Copas uma seleção vença, o troféu original permanece sob posse da FIFA. A história poderia terminar aqui. O Brasil ficou com a Jules Rimet, a FIFA criou uma nova taça e cada um seguiu seu caminho. Só que a Jules Rimet ainda teria um último capítulo. 13 anos depois da conquista brasileira, em 1983, a Jules Rimet foi roubada pela segunda vez. Só que, ao contrário de Londres, dessa vez, nenhum cachorro apareceu para salvar a história. A taça nunca mais foi recuperada. E a hipótese mais conhecida é que ela tenha sido derretida e o ouro vendido. Mas isso nunca foi comprovado de maneira definitiva. Nenhum fragmento da Jules Rimet originalmente foi encontrado. E seu destino permanece desconhecido. O caso continua sendo um mistério. Até hoje não se sabe com certeza qual foi o destino da Jules Rimet. O fato é, a primeira e única taça da Copa do Mundo conquistada definitivamente por um país continua desaparecida. Atualmente, nenhum país pode ficar com a taça. E isso torna a história da Jules Rimet tão especial. Houve uma única taça da Copa do Mundo que um país conquistou para chamar de sua. E ninguém sabe onde ela está. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe.